Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que nós começamos esta semana. Nós estamos falando sobre como vencer na vida, como agradar a Deus e como é que Deus nos ajuda em nossos planos e em nossos projetos. Nós precisamos tomar algumas atitudes e ter certas qualidades, características que agradem a Deus. No primeiro dia nós falamos sobre a obediência que José tinha. Falamos sobre a perseverança de José. Falamos também sobre a paciência de Jó. Ontem, no quarto dia, nós falamos sobre a sabedoria de Salomão. E hoje, 18 de setembro, neste sábado, nós vamos falar sobre a fé de Abraão. Abraão, além de demonstrar tamanha fé em Deus, ele foi também considerado o pai da fé e o pai de uma grande nação. Dois títulos importantes para qualquer ser humano: ser pai de uma grande nação e ser pai da fé. Abraão demonstrou a Deus e provou a Deus que realmente tinha muita fé em Deus. E só assim Abraão realmente se tornou não somente o pai da fé, mas o pai de uma grande nação, porque ele era obediente, porque ele tinha perseverança, ele tinha paciência, tinha sabedoria e o melhor de tudo, ele tinha muita fé. Quando Deus disse assim a Abraão: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, saia de perto dos seus pais, que eu vou mostrar um lugar. E Abraão, nesta época, tinha 75 anos. Você imagina alguém já numa certa idade, agora ter que começar tudo aos 75 anos em uma nova terra? Mas Deus prometeu a ele, dele além de ser o pai de uma grande nação, Deus ia abençoar ele aonde ele estivesse. E Abraão saiu. Outro dia também, Deus disse assim: Abraão, agora me dê seu filho. Abraão até então não tinha filho, né? Porque tinha uma certa idade, a sua esposa também tinha uma certa idade e a sua esposa também era estéril. Mas um dia Deus abençoou este casal com um filho chamado Isaac. Mas Deus realmente quis provar a fé de Abraão. E Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, me dê o seu filho, a quem você ama tanto. Você já imaginou? Você só tem um filho e você ama tanto, mas Deus pediu. Deus pediu a Abraão o seu único filho. Me dê seu único filho, a quem tu amas tanto. E Abraão não questionou, Abraão não perguntou, Abraão não ficou triste, porque ele sabia que ia fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e mostrar a Deus que ele tinha muita fé. E quando Abraão foi dar o seu filho como sacrifício, oferecer um holocausto a Deus, naquele momento Deus percebe que realmente Abraão tinha muita fé, muita fé. E um anjo bradou e disse: não faça isso. E aí, na hora, Deus mostra um cordeiro para que ele possa sacrificar no lugar do seu filho. Mas Abraão demonstrou que tinha fé e obediência a Deus. Abraão se tornou o pai da fé e o pai de uma grande nação. Deus disse: sabe o que, Abraão? Eu vou multiplicar a sua descendência
vai ser como grãos de areia que tem na praia, que ninguém pode contar. Nós somos filhos de Abraão. Você imagine quantos milhões, bilhões, trilhões de pessoas já passou, desde Abraão até nós. Esses são os descendentes de Abraão, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Muitos reis saíram da geração de Abraão, muitas pessoas saíram das gerações de Abraão, até nós. Foi assim que Deus fez Abraão ser próspero, próspero em nações, em gerações. As descendências de Abraão são inúmeras, que ninguém pode contar. Deus disse que a descendência de Abraão seria como os grãos de areia que tem na praia, que ninguém pode contar. Esse foi Abraão, o pai da fé e o pai de uma grande nação. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, Abraão agradou a Deus com a sua fé, com a sua obediência. A gente vai ver na Bíblia que outras pessoas também realmente agradaram a Deus. Apenas 2 homens foram arrebatados, não conheceu a morte, porque realmente eram pessoas de muita fé nesse Deus maravilhoso. Enoque andava com Deus e Elias foi uma pessoa que realmente, que com a sua fé, com a sua oração, conseguiu derrotar 450 profetas de Baal. É assim que a fé faz. E Enoque, Elias, Abraão eram pessoas normais assim como nós, mas a fé deles eram inabaláveis. Abraão provou a sua fé. Enoque e Elias foram arrebatados, porque eles agradaram a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ter obediência, perseverança, paciência, sabedoria e, acima de tudo, fé nesse Deus maravilhoso. Só assim nós vamos conseguir vencer na vida e que Deus nos ajude a realizar os nossos sonhos. Amanhã é domingo, se Deus quiser, dia especial, com uma mensagem especial para alguém especial, assim como você e eu. Nós somos especiais para Deus. Amanhã é domingo, amanhã nós temos uma mensagem especial. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.